Jesus disse: "Quem de mim se alimenta, por mim viverá." Bem-vindos ao canal Leituras Diárias. Se ama aprender as Escrituras, veio ao lugar certo. Hoje vamos dar continuidade à leitura que está sendo feita. Antes de começarmos a leitura, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para alguém que você sabe que está precisando ouvir uma mensagem de fé. Prepare seu coração para receber mais de Deus hoje. Bíblia de Estudos Joyce Meyer, Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 6. O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: "Por que estão fazendo o que não é permitido no sábado?" Jesus lhe respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: "O Filho do Homem é o Senhor do sábado." No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão estava atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e lhe disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Ele se levantou e foi. Jesus disse: "Eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, para salvar uma vida ou para destruí-la?" Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando ali. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Bênçãos e ais. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e a serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundo ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: "Bem-aventurado vocês, os pobres, pois vocês pertencem ao reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, porque haverão de rir. Bem-aventurado são vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados dele trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O amor aos inimigos. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: ame os seus inimigos e façam o bem aos que vos odeiam. Abençoe os que amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa e não impeça que tira-lhe a túnica, de modo que, se ele pedir e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam os que o amam. E que mérito terão se fizerem o bem só aos bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem empresta devolução?
Até os pecadores emprestam a pecadores esperando a devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhe o bem, e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O julgamento ao próximo. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Dei, e lhes será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que vocês usarem será também usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A árvore e o seu fruto. Nenhuma árvore dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O bom homem tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas maus do que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. O prudente e o insensato. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio inundação, a torrente contra eles, a casa deles não caiu e nem abalou, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Lucas capítulo 7. Um centurião demonstra fé. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, e ali a morte do seu senhor, que estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodas que não mereço receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considero digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que lhe seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estavam saindo o enterro de um único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore.
Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Jesus e João Batista. Os discípulos de João contavam-lhe estas coisas. Chamando 2 deles, enviou a Jesus para perguntar: És tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: Tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e o espírito maligno, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês estão vendo no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem foi escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouviram as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João, mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar o homem desta geração? Prosseguiu Jesus. Com os que se parecem, são como crianças que não ficaram sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantaram um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês disseram: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, os fariseus que haviam convidado disse a si mesmo: se este homem fora profeta, saberia que quem nele está tocando é que tipo de mulher que ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor, e ele lhe devia 500 denários, e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará demais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito.
Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui, por fazer parte desse movimento de espalhar a boa notícia. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou ao terminar, mande para essa pessoa, pois Deus vai te abençoar ao mandar e Deus vai poder abençoar outra pessoa também. Que Deus continue abençoando o seu dia e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.